Fala galera, Sidoca na área para falar sobre o edital do Tribunal de Contas de Brasília. É isso mesmo, se liga só aqui no teu conteúdo programático. Nós começamos com compreensão e interpretação de textos de gêneros variados e na sequência com reconhecimento de tipos e gêneros textuais. A verdade é que isso aqui é uma base para o que a gente vai encontrar na prova e não a sequência correta de estudos. Por que é importante falar sobre isso? Porque o camarada que não tem uma orientação pedagógica, que é novo no cenário do concurso público, tem a ilusão de que deve seguir a sequência do edital, quando na verdade ele nunca deve fazer isso, porque nós nunca começamos pelo texto. Isso funciona dessa forma no edital, porque lá na prova a primeira coisa com a qual você vai se deparar na parte de língua portuguesa é o texto. Mas para aprender a língua portuguesa não é assim que funciona, porque o texto não é o objetivo inicial, o texto é o objetivo fim. Eu só faço a análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E uma dica muito interessante para quem tem dificuldade com o texto é a leitura adequada. Normalmente as pessoas fazem uma leitura inadequada, que é uma leitura mental, uma leitura silenciosa. E essa leitura é dispersiva. Talvez você já tenha cometido esse equívoco. Pegou um texto de 30 linhas numa prova, começou a leitura mental silenciosa e lá pela linha 7, pela linha 8, já começou a dispersar. A pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada, e aí já não conseguiu compreender o texto. Chegou ao final do texto com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, religião, economia, segurança pública e por aí vai. E o que você faz nesse momento? Tem duas opções. Ou parte para a prova para tentar fazer as questões de gramática primeiro, depois quando sobrar tempo você volta para entender o texto melhor. Funciona normalmente quando tem muitas questões de gramática. Mas se há muitas questões sobre o texto, como é que você vai fazer sem ter entendido o texto? Uma outra opção seria uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona, porque imagina, você lê o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. Não há cristão no mundo que mantenha calma. Você vai se desesperar e prove a confiança e já era para você, infelizmente. Para resolver esse probleminha, que é grande, na verdade, é um problemão, basta fazer uma leitura adequada, que é uma leitura em voz alta. Eu sei que quando as pessoas escutam isso pela primeira vez, ficam assustadas, mas a verdade é que todo o texto sempre foi feito para ser lido em voz alta. Não é para usar o tom de voz que eu estou usando aqui agora, não. É só um leve balbuciar, para que apenas você escute o tom da sua voz. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto emprega as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A nossa leitura mental é gaguejada, eu não percebo as pausas e as entonações e, consequentemente, não compreendo bem o texto. A leitura em voz alta propicia já de cara uma leitura mais devagar. Isso já é um ponto positivo. Segundo, perceba as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas, aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu vou compreender e interpretar melhor o texto. Mas, Sidoca, então como é que eu vou estudar? Fique despreocupado. Basta você seguir a organização do nosso curso, que vai do básico ao avançado. Quando falamos em básico, não é de fácil, e avançado de difícil, e intermediário de mais ou menos. Não, é básico de início, de base, morfologia e fonologia, intermediário, parte sintática e avançado, parte textual. Se você não seguir este padrão, você vai ter dificuldade. Alguns candidatos pensam assim: eu já vi que vai ter muita análise de texto, então vou ignorar a gramática. Opa, não faça isso, porque a gramática serve de suporte para a base textual. Tudo que tem aqui há dentro da nossa plataforma. Então, na sequência, nós temos domínios da ortografia oficial. E aí, muita gente aqui dá mole porque não aparece a palavra acentuação. Então, o camarada acha que não tem que estudar acentuação porque apareceu apenas a ortografia. Mas a acentuação é a ramificação da ortografia, obviamente. Se tem um acento e eu não coloco um acento que é gráfico, eu cometi um erro quê? Ortográfico. Domínios de mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição de conectores e de outros elementos de sequenciação do texto. Detalhe, isso tudo aqui
que veio no tópico 4 até chegarmos ao tópico 4.2, que vem ali emprego de tempos e modos verbais, isso tem a ver com aquilo que a gente chama de coesão e de progressão textual. A coesão referencial, que é quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição, e o principal elemento é o pronome, que trabalha pronome. Há 3 pronomes que se destacam na nossa prova: pronome relativo, pronome demonstrativo e pronome pessoal, principalmente pronome pessoal oblíquo átono. E quando a gente pensa em coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto, se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai, o principal elemento é a conjunção. Então decore as conjunções. E os tempos e modos verbais, na nossa prova praticamente, eles servem para dentro do texto mostrar uma progressão textual, ou seja, uma ideia de início, meio e fim. E isso tudo serve de suporte para a análise textual. Isso tudo. Mas a ortografia também? Sim, porque o nosso conhecimento de mundo está diretamente ligado ao nosso conhecimento vocabular. Quanto mais palavras eu sei, maior o meu conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa e maior a minha capacidade de produção textual. Depois, na sequência, já entramos na parte morfossintática, que simplesmente vai trabalhar tudo que tem de termos da oração: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, que é um suporte para entendermos, por exemplo, a pontuação. Então, tudo está interligado, mas a sequência correta está dentro do curso e não no edital. Então, veja que na sequência nós temos aqui emprego das classes de palavras. 3 se destacam: o verbo, o pronome e a conjunção. Temos as relações de coordenação e as relações de subordinação. Temos os empregos dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, com destaque para verbal, regência verbal e nominal, com destaque para verbal, e emprego do sinal indicativo de crase, a famigerada crase, colocação dos pronomes átonos. E agora chegamos a uma parte importante. Vamos lá. Até aqui, ó. Tudo que a gente viu aqui agora sempre cai em todas as provas. Isso serve para mostrar que não existe gramática de banca. O que existe é a gramática e as bancas têm as questões e, obviamente, uma outra peculiaridade. Então, você não faz uma questão de uma banca para entender o assunto. Eu não faço uma questão de crase para uma banca para entender a crase. Eu já tenho que saber. Eu faço a questão para entender o perfil de como a banca cobra aquele assunto, mas eu já tenho que dominar aquele assunto. Agora vem a parte de reescrita. Só de ter reescrita na tua prova te obriga demasiadamente a estudar todas as nuances de gramática, porque numa questão de reescrita pode cobrar absolutamente tudo: ortografia, acentuação, regência, crase, concordância, colocação pronominal. Basicamente isso. E temos aula específica de reescritura ensinando um passo a passo para você mandar bem, tá? Então, ó, tudo que tem aqui é reescrita, ó. Reescrita de frases e parágrafos, significação das palavras, substituição das palavras, reorganização da estrutura de orações e dos períodos, reescrita de textos e diferentes gêneros e níveis de formalidade. Tudo isso é um aglomerado que tem a ver com a reescrita, porque ele pode cobrar absolutamente tudo. Ele pode pegar uma palavra, trocar por outra e pedir para manter o mesmo sentido. Fez uma questão de sinônimo, mas tem a ver com a reescrita. Na maioria das vezes, por sinal, eles trabalham em cima de conjunção, Então o cara, às vezes, nem se dá o trabalho de inverter a estrutura, ele só tira uma conjunção e coloca outra, e conta com o teu conhecimento prévio sobre os valores semânticos da conjunção. Se você já domina a conjunção, você vai ter uma facilidade absurda. E por fim, nós temos aqui o manual de redação oficial do TCDF. Ó, isso aqui é diferente do manual de redação da Presidência da República. Porque quando você vai fazer uma prova para PRF, para PF, para a Polícia Civil de Brasília, para o INSS, você encara o manual de redação da Presidência da República. Aqui é outro manual. É um manual específico para você do Tribunal de Contas do DF. E nós vamos fazer uma aula específica. Então não haverá como, não haverá uma situação
em que você olhe para a questão de redação oficial e não entenda, caraca, nunca vi isso, porque nós vamos fazer uma aula específica para você. Então, meus amores, foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo, fui!